tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de março de 2017. É uma sexta-feira, o verbete é de número 4074. Ele tem 4 páginas, 51 elogias e 10 máximos. O tema, cuidador voluntário, e foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Socorro Frazão. Socorro Frazão, ela é bibliotecária, analista de OIM brasileira, natural de São Luís do Maranhão, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1998, docente desde 2012, tenepsista desde maio de 2005. O cuidador voluntário é a consim homem-mulher benevolente com autodisponibilidade interassistencial sem remuneração, dedicando parte do tempo para promover conforto a outro ser humano enfermo, colaborando para a minimização das necessidades básicas e de saúde, seja em casa ou em instituição hospitalar. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da cuidadologia, os assistêncio-pensenes, a assistência-pensenidade, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, o holopensene pessoal, fraterno e acolhedor. Na fatologia, o trafor da paciência, o bom humor necessário atuando em conjunto com a dedicação, a abordagem firme, porém afável, o ato de escutar o assistido sendo fator gerador de heteroconfiança, a autocapacitação para a função de cuidador voluntário, a rotina diária, o bom senso, as atribuições do cuidador voluntário bem definidas, a saúde do cuidador voluntário, a flexibilidade mútua, cuidador assistido, a autorreflexão levando à mudança recicladora no cuidador e assistido, o carinho, o respeito, a delicadeza, a empatia, a ética, a responsabilidade, o crescimento pessoal. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a assimilação simpática, assim, e a desassimilação simpática, a desassim, de energias. O amparo extrafísico de função, o amparo do assistido, as experiências das retrovidas gabaritando o cuidador voluntário na assistência, a assistência através da TENEPS. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia, no qual a verbetógrafa exemplifica com 9 habilidades, técnicas, qualidades e conhecimentos inerentes aos cuidadores, sejam voluntários e ou profissionais. Na remissiologia, nós destacamos a assistência do assistido, assistência inegóica, cuidadologia, cuidador multidimensional, mega doação, perfil assistencial grupo kármico. Atuar enquanto cuidador voluntário é decisão autocosmoética e autoevolutiva da consciência lúcida, denotando autodiscernimento, mega-fraternidade e maturidade no cumprimento da proexis. Você já fez e ou faz assistência a alguém enquanto cuidador ou cuidadora, voluntário ou voluntária, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento? Qual aprendizado usufruiu dessa tarefa assistencial? Na webgrafia específica, a autora contribui com uma fonte de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Essa equipe da qual a Socorro participou muito tempo, né, Socorro? Então, vamos lá. Auxílio, decisão, conforto, empatia, amparador. Dedicação, satisfação, maturidade, colaboração, mega doação. Enfermidade, autorreflexão, acompanhamento, responsabilidade, mega fraternidade.
autodisponibilidade, interassistenciologia, cosmoeticologia, tenepsologia e cuidadologia. Nós chamamos atenção aqui, nós gostamos sempre de destacar a importância da mega-análise enquanto uma técnica que foi instituída aí pelo professor Valdo, e a gente procura manter, que é selecionar 20 palavras do texto significativas, sintéticas de alguma ideia bem importante do texto, para que, a partir desse conjunto de 20 palavras, possamos fazer uma análise mais globalizada do verbete. Daí, a mega-análise. Tá bom? Socorro, a pergunta para a gente, que a gente sempre faz para começar uma tertúlia, é saber de vocês, né, o verbetógrafo do dia, qual o motivo que te levou a fazer esse tipo de verbete, assim, o que te motivou a fazer esse título de verbete? E assim, eu sempre pergunto assim, se teve algum parafato, algum fenômeno nos bastidores que você possa contar para que a gente compreenda ainda mais a elaboração do verbete, desse verbete em específico. Tá? Se você não puder contar, se teve bastidores e não quiser contar também, fique inteiramente à vontade. Tá? Olá a todos, boa tarde. Esse verbete, eu fui bancária por 25 anos. E tem uma associação dos funcionários aposentados do banco que a presidente ela sempre manda. Está com 2 anos que eu sempre recebo sites sobre o cuidador de idoso, o cuidador do doente de Alzheimer, o cuidador da criança com deficiência, e outros sites que outras pessoas começaram a me mandar. Aí eu fiquei, por que estão me mandando tanto site? O que está acontecendo? E aquilo foi despertando em mim um interesse, porque tinha muito voluntário, muito cuidador voluntário, porque a maioria era também de profissionais, né? Tem, inclusive, esse site que eu coloquei aqui, no verbete, ele dá, inclusive, o salário. Tem cursos para os profissionais que querem atuar nessa área, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que só porque é voluntário é mais fácil, não é. Até para ser cuidador voluntário, você precisa ter uma certa tendência, uma vocação, qualificação, como você colocou, uma gratificação em se fazer aquilo, em ajudar, ampliar. Isso é uma maneira até para superar alguns traços que tem, de eu não tenho paciência, eu não tenho perfil para isso. Então, a proporção que a gente vai vendo, vai assistindo essas pessoas que vão falando dessa assistência que elas fazem, você vai dizendo, puxa, eu posso fazer isso também. Não, mas, puxa, isso aí foi legal o que ela fez. Vai servindo de exemplo o que as pessoas vão mostrando. E os bastidores, a proporção que eu fui fazendo, eu fui me sentindo angustiada, porque eu achei que eu não tinha... Eu digo, gente, eu posso fazer... Será que eu posso fazer mais do que eu já faço? Aí eu comecei eu dei um tempo, porque eu comecei numa autocobrança. Entendi. Mas a gente, quando lê o verbete, a gente é chamada à responsabilidade também. Eu não sei se todos sentiram isso, mas eu senti também, entendeu? Então, é natural que você, como autora do verbete, sinta essa autorresponsabilidade. Né? Aquela autorresponsabilidade, não, eu posso... Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso ser mais útil? Com quem? Sabe? Aí eu fui vendo, com os bichinhos, posso fazer numa ONG de animais, posso pegar os animais e levar para... Aí comecei a ver. Aí logo depois eu fui convocada a fazer parte de um grupo. Aliás, me ofereci, quando eu soube que tinha uma amiga nossa que estava necessitando de ajuda, eu já me ofereci. Digo, não, eu posso entrar no grupo. Aí isso daí também foi me dando uma vivência de trocar experiência. Como é que é isso? Se fosse eu que estivesse no lugar, se fosse o contrário. Uhum. Mas foi isso, foi bem gratificante, mas também assim muito questionador. Até onde eu posso, que eu posso ampliar, que eu posso melhorar. Eu estou fazendo o meu máximo. Nós agradecemos o verbete, porque nós também, eu vi assim, muita gente fazendo assim com a cabeça, nós também fizemos essa reflexão, nós enquanto leitores, né, do teu verbete, nós fizemos essa reflexão também. Nós vamos começar aqui as perguntas dos teletertulianos, mas vocês fiquem à vontade aí para fazerem suas perguntas. Na tecnologia, página 2, poderia nos dizer como realiza a técnica da Desassim? A técnica da Desassim, antes de começar qualquer assistência, qualquer local, até mesmo na TENEPS, o importante, o ideal é você fazer
uma mobilização das energias, principalmente o EV. Aí, o que eu procuro fazer? Depois que eu faço uma assistência, principalmente quando eu acompanho alguém no hospital, num local assim que está mais angustiante, eu fico... Quando eu vou chegando, já vou fazendo o EV. E quando eu saio, eu exteriorizo a energia pelo umbilical chakra e pelo corono chakra. E nucal chakra. E eu sinto que há aquela sensação de peso que eu estava sentindo, que eu estava cansada, que eu estava meio desanimada. Aquilo me volta, me dá a respirar normalmente. Te dá um novo fôlego, né? Me dá fôlego novamente, porque em qualquer local que você precisa fazer essa técnica, num banco que você vai, que tem uma fila que está aquele pessoal naquela agitação toda, sabe, está demorando muito, aí começa um de trás e reclama, ó, o cara lá na frente passou está demorando demais, o cara está batendo papo. E aquilo ali você precisa... Não, se você bobear, você entra no rol, né? Você entra no rol também, porque às vezes o cara está com 1 minuto lá e o sujeito está dizendo que está com 10 e você já associa, não, já está com 10, não estava com 10 você minutos. Você compra, né? Compra o assédio do outro. Você entra naquele olopensene, daquela discórdia, daquela coisa toda. Então, você tem... Essa técnica ela é necessária em qualquer ambiente, não só na hora da assistência, como na hora que você está fazendo em qualquer situação. Muito bom. Na Fatologia, página 1, segunda linha, poderia explicar qual a relação que fez entre a abordagem firme, porém afável, de que modo isso qualifica o cuidado com o voluntário? Olha, essa abordagem, às vezes você está fazendo assistência para aquela pessoa que você está assistindo, ela precisa tomar um remédio em determinado horário. Aí ela diz assim, não, esse remédio é amargo. Aí você, mas está no horário de tomar, porque é essencial para o tratamento da pessoa. Não, mas é amargo. Não, mas você precisa tomar. Porque senão, o que está adiantando eu vir fazer companhia para você, que é exatamente para cuidar da tua agenda de remédio, dos horários, e você... então, eu vou te dar 5 minutos para você pensar melhor. E daqui a 5 minutos, não, você precisa tomar. Você não acha que está com criancice? Sabe? Porque às vezes é uma criança, mas às vezes, geralmente, eu tenho feito mais esse acompanhamento com adulto. E você tem que ser firme, mas não pode ser grosseiro, não pode agredir a pessoa, de chegar, por isso que você está doente, porque você não toma seu remédio. Aí já vai partindo. Então, você tem que, você precisa tomar, isso faz parte do seu tratamento, para você melhorar, para você sair dessa. O remédio é ruim, então está aqui uma balinha. A gente podia fazer até um mega pensinho entre o vocabulário. Adulto doente, igual criança, né? Porque fica criança de novo, né? Princípio, esse igual é o sinal de igual, que aí não tem não é por extenso, uma né? quarta palavra, tá, gente? Ou então 2 pontos. Você entendeu, né, entendemos, matemática? nós entendemos. Principiologia, página 2, terceira linha. O princípio de cuidar de si para cuidar do outro. Pela sua experiência, qual dica você daria para o cuidador poder identificar quando é a hora de aplicar este princípio? Olha, se a gente não está bem, não dá para fazer assistência, porque na hora que você vai cuidar de alguém, você está passando as suas energias. Se você está fazendo alimento, você está passando energia. Se você está arrumando a cama dele, você está doando energia. Você está trocando energia com aquela pessoa. Então, se eu não estou em condições de fazer uma assistência, às vezes eu digo não. Olha, gente, hoje eu não estou bem. Hoje eu amanheci com dor de cabeça, eu tô mareada, eu estou com labirintite, eu não estou bem para fazer assistência, porque eu não vou assistir, eu vou piorar a situação da pessoa. Então, eu primeiro procuro saber qual é a origem daquilo que está acontecendo comigo. Aquele mal-estar pode ter sido de um alimento, eu posso tomar um chá, sabe? Eu posso tomar uma medicação e posso fazer um trabalho energético e melhorar. Um desassim, né? Uma desassim e posso ir, mas às vezes não dá. Então, para você assistir alguém, você tem que assistir a você também. Porque isso é uma troca. Por isso que o verbete, a especialidade dele é a interassistenciologia, porque à medida que você assiste, você é assistido. Que é aquele princípio dos vasos comunicantes, né? Se você for muito ruim assistir um doente, se ele tiver um pouquinho melhor naquela situação que você está naquele momento,
ele vai acabar fazendo assistência para você, né? Então, às vezes você está crente que vai assistir e você é que foi assistido. Sabe? Você chega todo com aquela empáfia de... Não, quem está precisando de assistência é você. Senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo. Isso quando não assedia. Quando tem lucidez para perceber isso. Quando não assedia, mas quando não assedia, né? Porque se não está bem, não pode assistir o outro. Rosa, posso só fazer um comentário em relação a isso? Eu passei por uma situação, numa fase, e o que eu comecei a ver era... Chegava num momento que eu pedia mais para si, eu achava que estava fazendo bastante assistência, bastante trabalho, só que, no fundo, as minhas demandas estavam muito grandes ainda. Era assistência, eu sentia falta disso ou daquilo, a questão financeira, uma série parece que quanto mais eu fazia assistência, mais eu ainda estava voltada para minhas necessidades. Então, eu comecei a ver que eu estava com muitas necessidades. Então, aí me fez ver que, na verdade, eu precisava primeiro satisfazer as minhas necessidades básicas para depois conseguir ajudar. Porque a gente acha que não é só por estar trabalhando é que está fazendo assistência, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu percebi isso. Qual que é o nível das minhas demandas pessoais? Ainda são muitas? Eu ainda tenho muitas necessidades? Comigo, na época, foi aonde me norteou um pouquinho. E essa pessoa que perguntou pode se fazer a mesma pergunta, né? Ele ainda pede muito para si, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês duas. Qual é o limite que a gente vai ficar esperando a gente ficar bem para começar a fazer assistência? Entendeu a minha pergunta? Porque, assim, a gente sempre tem necessidades. Até que ponto? Qual é esse limite? Como é que a gente vai ver isso? É que vocês falaram, desculpa, vocês falaram muito bem da questão aguda, pontual. Isso eu entendi. Mas, assim, para uma pessoa que está assistindo a gente, pode pensar, não, então eu não estou bem, que é diferente do que vocês falaram. É uma situação aguda, né? Assim, pontual, assim. Mas, assim, para a pessoa que está vendo a gente pela primeira vez, qual é o limite que a gente deve dar das necessidades da gente, entre as necessidades da gente e a prontidão para assistir? Aí eu faço assim, a técnica que eu uso é essa. Eu vejo se aquilo realmente está acontecendo comigo, eu não quero sair da minha zona de conforto. Porque se você começa a reincidir muito aquela desculpa de hoje eu estou com dor de cabeça, olha, não melhorei da minha dor de cabeça, eu começo a repetir a mesma desculpa, tem boi na linha. Aí o que eu faço? Eu começo a analisar se realmente aquela necessidade que eu estou tendo é maior do que a do outro. Se eu vejo que eu estou com uma dor de cabeça, mas ela precisa ir urgente para o hospital, porque ela está com uma febre de 39 graus, eu até esqueço que eu estou com dor de cabeça. Entendi. Ela precisa mais do que eu. Dor de cabeça, eu tomo um analgésico, pego o carro, ela vai fazendo o efeito, chega lá, se piorar, eu vejo com o médico. Porque aquela necessidade é prioritária. Porque quando eu começo a me dar muita desculpa, hoje eu não estou bem. Aí amanhã amanheci também do mesmo jeito de ontem, tem boi na linha. Aí isso daí já me chama atenção, porque o que é isso? O meu tipo de pessoa, o meu comportamento não é esse de estar empurrando. Eu posso fazer, eu vou e faço, sabe? Mas às vezes eu faço até além do meu limite. Mas se eu percebo que aquele além do meu limite vai me prejudicar, eu não vou fazer. É isso que eu acho complicado, né? Sabe? Mas eu queria ouvir vocês. Eu não faço, porque se eu estou com labirintite, por exemplo... Não tem como. Eu não tenho como sair de carro dirigindo, porque eu vou pôr em risco a minha vida de quem está na rua. Não, concordo com você. Eu não vou. Mas se é uma dor de cabeça e que ela não está me impedindo de pegar um carro, de pegar tomar um analgésico. Você quer ver uma coisa? Você nem está com problema físico sério, mas você está se sentindo assim, autoassediada com algum problema, uma ideia fixa com algum problema. Será que vale a pena? É isso que eu queria entender, assim, qual é o limite que vocês dão para vocês. Eu estou querendo aprender com isso. Olha, também cada caso é um caso. Na hora que você tem que analisar melhor se aquilo é uma desculpa, se é assédio, se é físico ou se é invenção da consciência para não sair da zona de conforto. No caso que eu estava falando, foi uma situação que foi uma coisa bastante pontual, não é? E hoje eu posso comparar aquilo que eu estava vivendo naquele momento daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu tinha necessidades, quando a gente fala de necessidades básicas, que é a questão do dinheiro, a questão mesmo da afetividade, a questão do próprio trabalho, entende? Às vezes até do sono, de comer bem. Então, hoje eu vejo que essas coisas elas estão atendidas.
Então, naquela época, eu via que havia um desequilíbrio entre aquilo que eu dava para o outro, né, o que eu fazia em termos de trabalho, e aquilo que eu fazia para mim. As minhas necessidades básicas, tanto é que hoje no meu Código Pessoal de Cosmoética tem atendimento das necessidades básicas em primeiro lugar. E me veio um insight, que uma vez eu fui num curso, e a Consciex falou que quanto mais você fosse feliz, mais você conseguiria sair de um determinado estado de patologia que eu estava. E aí eu entendi, assim, só a pessoa estando feliz e bem com ela mesma que ela pode ajudar. Ela pode fazer. Como é que ela vai ajudar se a pessoa está deprimida, se a pessoa está mal? Agora, se a pessoa realmente tem pouca disponibilidade, porque hoje tem dor de cabeça, amanhã está com fome, amanhã, no outro dia está com sono, aí a pessoa também tem que começar a questionar, quer dizer, eu nunca estou disponível? Por que eu nunca estou disponível? Por que eu estou sempre nessa situação de vitimização? Né? Então, tem aí algum problema, a pessoa está gostando da vitimização. Por que ela está sempre doente? Isso eu acho que também é uma opção. Também acho que você estava falando assim, vocês dois falando, eu fiquei pensando assim, tem uma questão de autocrítica, né, de saber o nível de assistência que você está fazendo. Porque até você pode sair com todas as necessidades básicas para fazer algum tipo de trabalho para o outro e tal, mas tem que fazer uma avaliação crítica de que naquela situação não é o máximo do que você pode fazer. Eu acho que essa avaliação crítica também é muito boa, né? Porque você tem que qualificar sempre a sua assistência. Então, para a qualificação da assistência passa pela satisfação básica das necessidades básicas, né? Porque senão você sempre vai fazer uma assistência de meia força, meia boca, não é? Eu acho que... Eu queria aproveitar, né, aqui até que a professora Socorro colocou, na página 2, Principiologia, na terceira linha, o princípio de cuidar de si para cuidar do outro. Eu acho que vem bem nesse ponto, né? Ou seja, a gente tem que perceber que qualquer pessoa, quando ela entra num ciclo de assistência, ela vai ter que olhar muito para si, né? Ela vai ter que, de alguma maneira, olhar alguns detalhes, porque aquela história, né? Ela vai ter que cuidar desde a dentição dela, da alimentação, tá do sono, bem, não tá? Não é? Ou seja, ela vai ter que ter um comportamento, e eu vejo o seguinte, quando a gente tem uma intencionalidade assistencial para os outros, de verdade, a primeira pessoa que ela vai buscar assistir é a si própria. Exatamente. Né? Porque se ela é uma pessoa relaxada, que ela não faz um check-up anual, que ela não está em dia com seus exames, não toma sua medicação nos horários, tá sempre... Como é que vai assistir o outro? Que moral eu tenho para chegar e fazer ser firme com alguém, se eu também sou relaxada. Necessitada. Porque fugindo isso, né, Socorro, é aquele processo da religião que fala, não, doe, né? E aí a pessoa está lá às rascas e deu a vida, né, para os outros. É quase um auto-martírio, né? Exatamente. Então, há uma valorização desse processo. Então, a gente já está fora dessa. Esse está fora. Uhum. Essa discussão eu acho ótima, né? Na Fatologia, página 1, primeira linha. Quais as suas sugestões para a manutenção do bom humor necessário, atuando em conjunto com a dedicação em meio ambientes entremeados de doenças e dor? A pessoa que já acorda com, sabe, chutando o pau da barraca, que ela já está mal-humorada, que alguém diz bom dia por quê? Só se for para você, porque para mim não está. Sabe? Então, você tem que tirar bom humor, está no hospital. Olha, eu tive uma experiência recente, cadê o lençol da paciente? Não tinha. A senhora pega lá na rouparia. Aí eu fui. Aí cheguei lá, não tinha lençol, aí voltei para a moça e disse assim... Eu disse, olha, não tem lençol, há uma outra possibilidade, outra rouparia que eu possa ir? Ela disse assim, não, senhora. Eu disse, nesse caso, o que a gente faz? Eu tiro a minha camiseta e põe em cima dela, porque aquele... Aí ela me olhou e eu disse, aí eu comecei a rir. Eu disse, eu vou tirar a minha camiseta e pôr na moça, porque ela está com febre, não pode pôr o cobertor, porque aquele cobertor é uma lixa. E ela está tremendo de frio. Aí eu não sabia que não tinha lençol, ela não sabia que ia ficar... internada, e a gente não trouxe um lençol. Não há possibilidade da gente sair catando por aí em algum lugar, assim, lá dos médicos, da sala dos médicos, alguma coisa. Aí ela disse, quando a gente for levar para o raio-x, a gente dá um jeito. Aí fomos para o raio-x, eu disse, rouparia.
Aí ela disse assim, rouparia. Mas assim, brincando com ela, aí tem que ter um bom humor nessa hora, porque você assim, olha, rouparia, você não trouxe o lençol, você tem que ter bom humor, tem que ter discernimento, tem que ter calma, flexibilidade, para saber que aquela pessoa está estressada, porque ela passa o dia todo naquela confusão. Assim como eu fui reivindicar um lençol para minha amiga, as outras pessoas também foram reivindicar um lençol, o copinho de água que não apareceu, sabe? Então, a gente tem que ter humor em qualquer situação, o bom humor é necessário. Não é aquela história, me dá um limão que eu não vou fazer careta, eu vou fazer uma limonada e vou achar super gostoso, porque a circunstância te obriga a... Não adianta entrar no holopensene da bagunça. Você tem que levar na esportiva. E bom humor eu tenho. Eu sei, eu brinco, eu rio, eu digo uma... Sabe? Chego, oi, você está ótimo, esse brinco é lindo, como é que você... Eu vou relaxando a pessoa, tranquilizando, que às vezes ela está estressada ali. Digo, mas esse seu brinco é tão bonitinho. Mas eu não estou mentindo, eu estou achando o brinco realmente bonito, eu sei. sabe? Você tem que ser sincera com a pessoa, mas tem que ter calma, paciência... E entender que aquela situação ali, ela não está ali, não tem lençol, não é porque ela não quer trazer o lençol, é porque está havendo falta. Outra coisa também que a gente tem que compreender, nem sempre a gente compreende, não estou falando que eu seja essa pessoa compreensiva demais, não. Mas assim, que eu acho que faz, às vezes, falta a pessoa compreender, é que a pessoa está ali naquele ambiente, ela está totalmente assimilada ali. Então, quem tem discernimento é que tem que fazer alguma ajuda energética mesmo, né? Porque imagina o trabalho... com tranquilidade, reivindicando seus direitos, aquilo que tem, mas com calma, com dedicação. Olha, não, eu fui na rouparia, não tem uma outra rouparia, um outro local que a gente possa ver, porque tinha gente lá que estava exasperada, que desde o dia anterior que não tinha, e aquilo ali leva ao estresse. Leva ao estresse. Sabe? Nessa hora, às vezes, aí tem que ser firme, para então, poder conseguir. É isso que eu estou falando, você não está ali sozinho. Então, não. Olha só, um estressa daqui, outro estressa dali, a funcionária estressa de cá, daqui a pouco o holopensene é estressor. Não é? Então, você tem que ter alguma técnica, algum meio de desassimilar daquilo. Até para dar o remédio para o paciente que não está querendo tomar, você tem que tomar. Olha a boquinha, tem que fazer igual a criança, abre a boquinha da mamãe. Tem que usar o bom humor para poder conseguir. O aviãozinho, olha o aviãozinho. Eu já fiz isso. Então, vamos lá, gente. Na fatologia, página 1, 9ª linha. Quem cuida do cuidador? Esta sempre é a grande dúvida, pois muitas vezes o desgaste é imenso. O que deve ser visto quanto à saúde do cuidador para não deixá-lo ao léu? Como fazer uma divisão de tarefas com outras pessoas de modo justo? Esse lance de quem cuida do cuidador começa por ele mesmo, ele tem que se cuidar. E no caso dele não conseguir se cuidar, tem que pedir ajuda, que é essa divisão de tarefas. Se tem um grupo que tem 10 pessoas, por que uma vai ficar sobrecarregada? Olha, gente, eu fui 3 dias seguidos fazer um transporte, ou eu fiz 3 dias seguidos, eu fiz a alimentação. Alguém quer dividir comigo? Olha, vamos fazer uma escala de revezamento, segunda fulana, terça cicrano, quarta, então você tem que tentar ver com aquele grupo que está ali, entrosado dentro do mesmo tema, a divisão de tarefa para não deixar uns muito folgados e outros sobrecarregados. Porque aquele que está sobrecarregado vai adoecer e vai precisar da ajuda daqueles que estão ali. Então, é menos um para ser assistido. Se há essa divisão de tarefas, se há um consenso, se a gente reúne, olha, quem pode fazer isso, quem é que vai trazer aquilo, quem vai acompanhar, quem vai dormir. Sabe, tem essa divisão de tarefas em qualquer assistência, de qualquer situação, que você tem que se revezar. Que às vezes uma pessoa não pode ficar 3 noites acompanhando, por exemplo, um paciente. Vai uma noite 2 dias depois vai de novo, porque tem que ter um descanso. Ele tem que se cuidar para poder ficar bem, para cuidar do outro. Porque vai ser mais um para ser cuidado, em vez de vai ser 2. Agora, você falou em algum momento no verbete de você de você estudar sobre o assunto, de você procurar se qualificar para o assunto. Aí eu me lembrei aqui que quando meu pai começou com Alzheimer,
nós não sabíamos, não conhecíamos o que era Alzheimer. Foi um primo que falou que já tinha essa doença, uma coisa assim, há bem tempo atrás, que não era esse boom agora, né? Então, a gente descobriu, já na época, que tinha aquela associação que ajudava aos cuidadores do Alzheimer. E a gente começou a participar, toda quarta-feira, na época, lá em Niterói, toda quarta-feira a gente ia. O quanto isso foi bom para a gente, porque cuidar de pessoa de Alzheimer é muito doloroso, muito dolorido. A gente vai perdendo a pessoa em vida. A pessoa vai se desligando de você em vida, né? Tem um período agressivo, enfim, é bem complicado. Se a gente participa de um grupo desse, não só as pessoas orientam a gente, quanto a gente começa a trocar figurinha, procurar atividades que sejam mais adequadas. A gente descobriu uma série de coisas lá que a gente podia fazer para ajudar, né, o doente naquela situação. Do mesmo jeito que tem para Alzheimer, tem, por exemplo, para o alcoólatra. Para criança, para idoso. Para criança, para idoso, deve ser para outras doenças também. Então, eu acho que esse tipo de grupo, esse tipo de ajuda, eu acho que é muito válido. Porque tem o profissional e tem o voluntário, no caso. No voluntário, eu coloquei 2 classificações, né? O jejuno é aquele com mais experiência. Eu me considero uma jejuna, porque às vezes, eu meto os pés pelas mãos. Eu sou convocada para fazer uma coisa, quando eu percebo, eu estou fazendo além daquilo ali, que não fui convidada. Depois, se eu tiver alguma pergunta sobre o assunto ali, eu vou dar o exemplo, que foi bem recente, entendeu? Mas é assim, eu não tenho experiência, por exemplo, para cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Eu tenho uma amiga no Rio, que ela tem Alzheimer, a mãe de um grande amigo meu. Aí, quando eu chego lá, ela diz assim, como é seu nome? Aí ela olha para um lado, como é seu nome? Isso, mas é exatamente isso. Como é seu nome? Tem que ter uma paciência. Sabe? Então, aí ela tem 3 cuidadoras, que se revezam. E eu ficava olhando assim, o carinho, a dedicação daquelas moças com ela, que parecia que ela era a avó delas. Gente, você tem que ter um treinamento, além do treinamento, tem que ter a empatia, tem que abrir mão de várias coisas, tem que ter a paciência, a flexibilidade, o acolhimento. Aí entra um monte de coisa que eu não desenvolvi para fazer um cuidado desse. Além do físico, de carregar, dar banho, trazer, pôr na cama, as higienes básicas, alimento na boca, aquilo tudo. Então, o cuidador é um trabalho assim, que eu acho assim, fantástico. Quando eu assisto alguém fazendo um trabalho desse, principalmente no caso da pessoa portadora do Alzheimer, eu fico impressionada, encantada com o carinho, o zelo, a dedicação que aquelas pessoas têm, porque não é fácil. Agora, viu, Socorro, é interessante a gente pensar que você está dando uma demanda de um problema, né? Ou seja, você está alertando aí que, tipo, olha, se a gente pensar em termos de CCCI, a gente discute pouco sobre esse assunto. Eu sei que já teve saídas, né, que a professora Malo já fez aquele grupo, né, de assistência, né, que era de baixa, né, tudo no silêncio, tal, mas a gente tem que se qualificar. E uma das coisas que a gente não vê nenhum curso para isso, né? Ou seja, olha, como eu vou, de alguma maneira, fazer ali, assim diz assim, focado numa situação limítrofe, né? De que há um processo emocional forte que você está falando e uma situação que a gente não está preparado, porque o médico, o enfermeiro, ele já tem isso meio que da profissão. Ele estudou para poder fazer isso. Né? Mas como uma pessoa mais, às vezes, até sensível, né, vai conseguir ter ali o prumo e aprender isso. Acho que é uma lacuna que a gente né, pensar em termos de CCCI, quanto curso, de falar, não, manda aquele curso lá que ele resolve. A gente não tem isso caracterizado, né? Vai para a OIC, faz consciencioterapia lá, que vai resolver isso, vai fazer o laboratório da TENEPS, vai fazer o laboratório disso, daquilo. No caso ali, não, é o corpo a corpo. Não, e tem que olho no contínuo, olho. né? Contínuo, são anos. diário, Meu pai ficou 10 anos com Alzheimer. Ninguém morre de Alzheimer, morre com Alzheimer. É 24 horas por dia que tem que fazer aquela assistência. Aí chega numa hora em que esgota Por isso é que tem que ter essa escala, esse revezamento, porque chega numa hora em que o cuidador, ele que está precisando ser cuidado. Se ele não se cuidar, ele vai adoecer do mesmo jeito.
Mas aí é importante que o cuidador perceba que ele está precisando também de ajuda, porque o André estava falando que as pessoas que são médicos e enfermeiros já estão habituados. A minha irmã é psicóloga e eu lembro quando ela estava em Belo Horizonte ainda, ela era psicóloga das enfermeiras que trabalhavam na parte de doentes terminais. Porque você cuidar de uma pessoa, de várias pessoas, e você sabe que todas elas vão dessomar, não deve ser fácil, mesmo uma pessoa que é enfermeira. Né? Mesmo sabendo que não é parente, mas isso não importa, não, porque o laço de afetividade pode ser estabelecido, né? Porque aí você coloca uma coisa que eu acho muito importante aqui. A gente, muitas vezes, o desgaste é um desgaste emocional, porque você cuida de uma pessoa e você quer que ela fique bem. É quase como se fosse, entre aspas, uma recompensa daquilo que você fez. Você ajuda e a pessoa fica bem. Mas e se a pessoa não fica bem? E se a pessoa dessoma? E todas as pessoas que você cuida, ela dessoma. O caso de pessoas que estão com uma doença terminal, que você vai vindo, ela vai definhando dia a dia, e você impotência, o que eu faço? E agora? Não, aí começa a cobrança. É a cobrança íntima, e eu acho que aí é que começa o mal-estar. Primeiro você achar que eu tenho que ajudar, e ela tem que ficar boa. Só que a ajuda não é essa, não é ela sobreviver, às vezes, ela passar bem os últimos momentos de vida. Eu acho que é aí que o nosso paradigma pode ajudar a gente. Porque a gente o que eu coloquei pode ver aqui na definição, que é essa colaboração para minimização das necessidades básicas da pessoa, não é curá-la. É minimizar aquela para ela ter uma vida, uma qualidade de vida, não é prolongar a vida. Ter qualidade de vida, morrer com dignidade. Mas isso a gente tem que ter o paradigma consciencial. A gente sabe que a pessoa não vai morrer, a pessoa só vai descartar o corpo, né? O que ela está resgatando com aquilo que vai para lá, ou até mesmo se é um acidente de percurso, que pode ser. Enfim, uma série de coisas, não só conforta a gente, não é bem a palavra conforto, é autoconscientização mesmo, não é? Eu acho que não é só a palavra conforto, eu acho que é a autoconscientização, a gente saber o papel da gente de mini peça nessa situação Tem toda. que ter a calmia nesse horário, nesse tempo aí que você está fazendo, ajudando, sabendo que a pessoa que às vezes está até fazendo um tratamento que você vê que não, talvez não fosse por aquele caminho. Não vai dar certo, mas está minimizando, aquilo que a pessoa quer, é o livre-arbítrio dela. Então, essa minha amiga lá do Rio, ela tem 102 anos. Ela diminuiu tanto que ela acho que está com 1 metro sabe? Porque, e ela é firme. Aí a gente fica perguntando assim, por que essa consciência ainda está aqui, o que está acontecendo que ela ainda está nesse soma, esse soma que já não serve para nada, porque ela precisa das cuidadoras para tudo, sabe? Ela não sabe mais quem é ela. Às vezes ela me chama de Flora. Quando eu chego lá, ela diz: Flora, você veio me buscar? Depois eu descobri que Flora era uma irmã dela que já dessomou. Ela identifica com outros. Às vezes pode ser até que a Flora tenha chegado lá comigo. O meu pai tem um caso muito engraçado, a gente tem que rir. Ele olhava para minha mãe chamava Janice, né? Ele olhava para minha mãe, brigava com ela, falou assim: Janice que era a pessoa certa para mim, que era pessoa fina, que era boa. Tipo assim, brigando com ela, e ela era Janice, entendeu? Porque ele imaginava, ele lembrava, sei lá de quê, da época que a mãe, da minha Na mãe. memória dele, a Janice era aquela jovem, porque ele se apaixonou e não aquela pessoa idosa. Na memória dele, a Janice era aquela jovem. Eu não sei o que cheia é de que vida, tinha. porque ele se apaixonou e ele estava vendo ali já uma outra imagem. Nem sei o que ele pensava. Agora, o que a gente supõe. Enquanto vocês estavam pensando, eu estava pensando na autoajuda, na autocuidadologia. Porque, assim, estou falando, a gente às vezes pode passar numa vida uma doença degenerativa, você sabe que tem aquela doença degenerativa, e o que você vai fazer para você se autoconscientizar de que tem que passar por aquilo de uma maneira austera, de uma maneira sem dramatização, até que ponto você vai, né, no fair play, no fair play, né? Entendeu? Então, assim, isso, os grupos de autoajuda não, os grupos de discussão daquela doença ajudam bastante também. Então, eu acho que isso é bem importante também da gente ver, tanto para o cuidador de terceiros, quanto para o próprio cuidador. Eu acho que é bem Eu importante. até num verbete meu, eu citei uma médica lá do Rio, doutora Ângela, não me lembro o sobrenome dela, que ela trata de pessoas, ela cuida de pacientes com estado terminal.
O que ela disse? Que ela não está ali para prorrogar a vida deles, ela está ali para dar qualidade. Para dar qualidade de vida até a dessoma deles. E ela dá alguns exemplos assim que eu sou fã de carteirinha dela, sabe? Você quer fazer pergunta, né, mamãe? Sim, Socorro. Na página 2, na parafatologia, na penúltima linha de baixo para cima, você colocou as experiências das retrovidas gabaritando o cuidador voluntário na assistência. Você teria algum indício, alguma pista, alguma suspeita de já ter feito isso em retrovidas? Tem. Quando eu era mais jovem, assim, bem mais jovem, né? Um tempo atrás, eu tinha retrocognições que eu dizia que eu sonhava, que eu estava em locais que pareciam enfermarias abertas, em que eu estava ajudando aquelas pessoas feridas. E eu lembro bem de uma assistência que eu estava fazendo, que aí já acho que já foi um amparador, já foi uma coisa mais de fazer assistência já nessa vida. O amparador dizia assim para mim, olha, eu dizia assim, eu disse para ele, eu me sinto mal com sangue. Aí ele disse assim, não precisa ver. Ele falava para você que não Não precisava precisa de ver? ver. Se você não se sentir bem, você dorme. Aí quando eu acordava, já tinha passado aquilo, sabe? Então eu lembro desses locais assim de enfermaria que eu ia ajudar. Mas hoje eu tenho muito medo de sangue, assim, negócio de agulha, e eu já sinto a picada da agulha antes dela chegar no meu braço, eu já estou gemendo. Eu sou intolerante à dor física. Você devia fazer umas sessões assim de Eu acho que deve ter acupuntura. sido Você faz torturado. acupuntura? Fazia umas sessões de acupuntura para botar bastante agulhinha para passar. Quando eu vou fazer acupuntura, eu já saí de vários profissionais assim, porque quando eu chego lá que eu vejo aquele tubo assim, eu olho para ele e digo assim, você vai me espetar com quantas? Aí se ele me bota mais de 5, eu já não volto mais, entendeu? Porque aí é terrível. Demais, né? Então voltando ao que a Miriam falou, então eu tenho essas lembranças de locais em que eu fazia isso, de levar alimento. Eu lembro, desde criança, eu gostava de pegar sacola, passava algum mendigo, alguma coisa, eu ia na cozinha, catava rapidinho, levava para alimentar aquele povo. A minha mãe, quando chegava, o que está faltando aqui? Aí eu ficava olhando para o céu, assim como se não fosse comigo. Então, eu lembro assim também desses sonhos, que eu levava alimentos para as pessoas necessitadas às vezes eu não levava nada, eu só ficava acariciando, passando a mão, passando a mão no cabelo. Energia, né? Que você eu só ficava nessa de passar a mão no cabelo, de botar a mão na testa. Então, toda vez que eu vou fazer companhia para alguém que não está bem, a primeira coisa que eu faço é colocar a mão na testa. Para ver se está com febre. Para ver se está com febre. febre. Está quente, não está quente, é meu termômetro. Não sei que até onde isso é válido. Mas isso daí eu acho que a gente nunca faz nada pela primeira vez. Quando você tem assim, uma certa tendência a alguma coisa, eu acho que está se repetindo. Para o bem e para o mal, né? Você está sempre fazendo alguma coisa, eu acho que nunca Mas as coisas boas vez. É bom que a gente repita mesmo, porque a gente não precisa da automimese desnecessária. A superavitária é boa, né? E a assistência à saúde tem várias faces, né? Tem. Necessariamente não entrar em contato com o sangue, né? E também, para concluir, na sexta linha de baixo para cima da fatologia, na página 1, você colocou os sinais de alerta. A que sinais você se refere? Os sinais de alerta, por exemplo, para o paciente, para o assistido e para o cuidador, né? Se quando eu chego para assistir alguém, aquela pessoa já faz um ar de quem não está se sentindo bem com a minha presença, aquelas caras e bocas, de que está sendo incomodado, ou se eu já não estou me sentindo bem em fazer aquilo, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem que ter um desconfiômetro dos dois lados. Aí eu procuro saber o que está acontecendo. Se ela está se sentindo bem, que ela quer que eu continue fazendo, indo visitá-la, fazendo companhia a ela, porque às vezes não é alguma coisa que ela precisa dizer, mas ela precisa pedir, mas ela não consegue falar. Aí você tem que ter esse desconfiômetro, esse alerta assim de ler a energia, ler aquilo que está ali acontecendo,
para saber se é físico, se é energético, se é do assédio, se é seu, se é dela, sabe? E às vezes é um sinal de alerta também do próprio paciente, do próprio assistido. Você começa a perceber que ele tem umas micronias, quando está deitado, está tomando alguma coisa, aquilo ali é um sinal de alerta também. Então, esse sinal de alerta, ele serve para várias situações. Olha, toda vez que vai tomar, que ela toma essa medicação, ela tem um tremor nos braços, nas pernas, ou é normal dormir logo após que toma esse remédio. Então, tem esse sinal de alerta. Esse sinal de alerta, ele serve para N coisas, para as energias, para o cuidador, para o assistido, se é somático, se é energético, se é de assédio, se é reação alérgica de algum remédio, da comida. Então, você tem que estar atento para esses sinais de alerta aí para tudo. Ok, obrigada, senhora. Olá, Terezinha. Parabéns pelo verbete, né? Muito esperado esse verbete aí, e após o outro também, né? Enfim, eu estava pensando sobre a questão, assim, por exemplo, eu trabalhei 30 anos na área, mas sempre remunerada, né? Então, assim, e aí existe até certas regras, assim, eu, por exemplo, não podia aplicar uma injeção fora, né, do meu setor, sem cobrar, porque infringia tal de, eu não sei qual é o termo direitinho, né, mas tem uma lei lá que diz que a gente tem que respeitar o outro profissional. Então, assim, se eu aplicasse uma injeção que eu quisesse fazer, assim, como tipo um trabalho voluntário, não era legal, sabe? Porque sempre eu estava em contato com aquele grupo, que eram os meus colegas, então eu tinha que ter esse respeito. Claro que na família, né, tu faz, eu fazia, cansei de fazer outras coisas, né, de atendimento, assim, como voluntário. E aqui em Foz, esse grupo do qual eu pertenço, né, que eu faço parte, né, desse voluntariado aí, para mim, assim, foi muito bom, porque eu estou agora aposentada, né, então eu me sinto muito, assim, muito bem, né, de poder contribuir. E eu achei muito bacana o que você colocou ali na fatologia, de baixo para cima, a quarta linha ali, o ganho evolutivo. Acho que até eu tinha comentado com alguém aí, com algumas pessoas, a importância da oportunidade da gente, nesse momento, poder estar predisposta a ajudar aquela pessoa que precisa. Na verdade, eu vejo assim, não comparando como uma IC. A IC está ali para a gente ir lá, para a gente usar como ferramenta para a evolução, né? E eu vejo assim, ó, um caso, quando alguém precisa da gente, que a gente se predispõe a estar lá, o lucro é nosso, o ganho é nosso, não é da pessoa. Claro que tem um ganho né, que é de ambas as partes, mas a gente que tem essa oportunidade, às vezes é para pouco, sabe? Isso que eu estou vendo aqui nesse grupo aqui, que existe aqui, é que muitas pessoas talvez não saibam, né? E não vivenciem essa questão dessa oportunidade. Queria que tu ampliasse um pouquinho mais, por favor. Olha, o ganho evolutivo, eu acho que serve para os dois lados, tanto para quem está sendo assistido, como para quem está assistindo. Porque, como a gente está aqui para fazer assistência, o professor Valdo, ele batalhava muito nessa tecla, assista, assista, assista. Quando a gente perguntava alguma coisa para ele, ele dizia assista, assista, assista. Então, a proporção que eu faço, no meu caso, a proporção que eu ajudo alguém, eu me ajudo, porque eu vou saindo da minha zona de conforto, eu vou deixando de lado aquelas picuinhas, aquela coisinha de implicar com a patinha do gato que deixou marcada a calçada. Tem um pessoal que reclama até das marcas da pisada do gato que deixou na calçada. A outra que o gambá subiu no... Eu já chamei na minha casa o bombeiro para tirar o gambá da árvore. Mas isso que eu achei natural, mas isso incomoda outras pessoas. Então, ela começa a assediar, ela não tem um ganho, ela tem um autoassédio. Quando ela faz uma coisa que parece que fica 24 horas por dia pensando no que vai reivindicar. Porque quando você assiste, você não está pensando em você está pensando mais no outro. Mas você está recebendo assistência, porque você está se sentindo, no caso da gente que está aposentado, né, se sente útil para fazer alguma coisa, amenizou o sofrimento daquele outro, fez alguma coisa boa, utilizou o tempo de modo coeso, de modo bom. Aqui na parafatologia, aproveitando na página 1, na última linha, o amparo extrafísico de função.
E depois, em seguida, o amparo do assistido, né? Isso é bem interessante. Agora mesmo, essa semana aí, eu tive uma experiência assim, né? De quanto que eles estão atentos quando a gente está ali predisposta na auxiliar alguém que está precisando, né? Eu senti perfeitamente aconteceu esse amparo, assim. Eu estava até com um paciente ali, né, cuidando, e daí a enfermeira chegou ali, isso era madrugada, tinha colocado a medicação, eu estava sentada ao lado ali, né, colocou a medicação no soro, daí suspendeu ali para colocar a medicação, toda aquela técnica. E saiu, eu fiquei tranquila, porque ela tinha acabado de mexer, né, daí eu procurei relaxar um pouquinho, estava sentada ao lado. De repente, assim, eu sei por que lá, né, eu digo, isso é amparo mesmo, eu resolvi olhar para o soro, né, até que é uma mania da gente mesmo, da área. Eu olhei assim, o soro estava parado. Pensem em vocês, uma paciente com uma dificuldade que já está ali naquele momento, né, bem frágil. Se eu não olho ali, confiando, né, que tudo estava certo, tinha acontecido, né, um caso bem grave, né. E daí eu digo, isso é amparo de função, né, que tu está ali com amparo técnico, porque como que eu vi tudo isso? E vejo vocês, ainda a minha experiência ajudou bastante, porque eu não encontrei enfermeira. Entende? Se eu não soubesse naquele momento mexer ali como que eu tive que fazer, porque não tinha outra forma, eu fui até procurar ela, porque às vezes a gente tem esse respeito na área, né? A gente tem esse respeito, é importante ter isso aí. Mas naquele momento eu era a pessoa gabaritada para fazer isso, né? Então eu dos maus eu o menor, né? Então eu vejo tá isso no aí. lugar certo, na hora certa. Na hora certa, né? E depois com o amparo do assistido, porque de certa forma, né, tá tudo junto ali, né, interligado, né? Os amparadores estão sempre atentos se você está com disponibilidade. Isso. E para ter essas vivências, nada mais do que você estar ali participando dessa assistência, né? Exato. Tudo bem, Obrigada. gente? Quer fazer pergunta? Socorro, como é que você lida com as situações de dúvida na hora de fazer assistência dentro desse cuidado voluntário? Olha, determinadas situações, quando eu tenho dúvida, eu não faço. Eu não faço porque pode ser que eu vá piorar a situação. Por exemplo, se alguém levar um tombo, eu não vou saber se eu vou botar um gelo em cima dela, se eu vou movê-la, porque pode ser que na minha ansiedade de assistir, eu piore a situação. Então, na dúvida, tem outras pessoas de na dúvida assista, não. Na dúvida eu não assisto, porque pode ser que eu piore. Não, ao contrário. Abster-se ali é uma ajuda. Então, assim, na você dúvida ajuda sempre, eu não né? avanço. Eu não avanço o sinal, porque eu não me sinto capaz naquele momento ali. Eu saio gritando, correndo, pedindo ajuda, fazendo alguma coisa. Mas essa sincronicidade que a Terezinha estava falando de estar no lugar, estava lá para ver, aconteceu interessante sexta-feira da semana passada. Eu estava indo para o centro. Aí parei ali perto do Consalto para comprar uns aditivos lá naquele agroshop. Aí, ao invés de eu continuar, eu voltei. Eu digo, eu não vou, eu ia no supermercado no centro, eu digo, eu vou passar no Mufato aqui, quando tocou o telefone. Era uma amiga, que eu estava passando perto da casa dela, dizendo que estava com 38,5 de febre, que precisava ir ao hospital. Eu digo, só se for agora. Quer dizer, eu estava passando no lugar certo, na hora certa. Por que que eu inverti? E voltou na hora voltei, certa. porque quando eu estou dirigindo, eu nem olho para o telefone. Mas aí, quando ele tocou, eu resolvi parar para olhar. Eu digo, quem que é? Que telefonaria. Sabe? Aí, isso é amparo, são os amparadores que estão ali, conversando com o outro, olha, pega ela, essa daqui está perto, resolve, vai lá, que ela pode assistir, ela tem condições, porque parece que monta todo um esquema, né? Uma rede de interconexões, sistema, né? um e-mail que vai todo mundo, o Zap lá, o WhatsApp, né? Manda aí para essa rede aí, que a primeira que pegar, essa vai. Muito bom. Na polinomiologia, página 2, gostaria que pudesse partilhar, se possível, alguma experiência pessoal sobre o polinômio, postura, olhar, voz, gesto, que podem fazer toda a diferença nas primeiras abordagens nestes âmbitos, no âmbito da cuidadologia. Postura. Você tem que ter aquela postura de que vai assistir, de que tá predisposto a fazer alguma coisa. O olhar. Você tem que verificar, olhar para o assistido, para ver qual que é a reciprocidade que ele está dando. Se ele está com um olhar de acolhimento, se ele está receptivo.
sabe? Postura, olhar. A voz. Como é que você vai abordar aquela pessoa que você está vendo que ela está necessitando de alguma coisa e como é que você vai abordá-la? Então, isso daí, a postura, olhar, a voz, você tem que ter esse discernimento para saber chegar na hora certa, com a palavra certa, o movimento, para não ser nem brusco, nem muito parado. Tem que ter a dosagem certa. Cada momento, dependendo da situação, é aquilo que você vai usar, como é que não é, de que maneira eu vou abordar. Então, você tem que olhar, ouvir, sentir, interagir, fazer a leitura daquilo ali para poder saber se vai em frente ou se para. A mesma pessoa, até de Portugal, ela faz uma apresentação aqui, ela não faz pergunta, depois você comenta, sobre a questionologia, sobre a experiência da pessoa ter feito em algum momento uma assistência aí. Eu vou ler para você, e aí você depois comenta, ela não faz pergunta nenhuma. Só diz assim, questionologia, página 4. Conheci, entre parênteses, ou reconheci, a Conscienciologia em dezembro de 2015, mas foi atuando como cuidadora voluntária na pediatria de um hospital especializado em oncologia há 11 anos atrás, que comecei a ter maior percepção do amparo extrafísico em um local específico e não só a percepção da comunicação dos amparadores de função durante e depois da assistência. A percepção da consciência madura de uma criança de 4 anos, por exemplo, próxima da dessoma, as projeções e lembranças em flashes do curso intermissivo, o abertismo consciencial advindo do convívio neste âmbito, o abandono do emocionalismo em prol da assistência firme, positiva, desassediadora. Li o verbete quando cheguei de um outro hospital, onde atuo também como cuidadora voluntária. Tive aqui um banho de energia. Isso é de português, né? Tive aqui um banho de energia. Muito assistencial. Ela está te parabenizando, que é muito assistencial. Aí você pode comentar. Obrigada. Então, o que eu acho dela? Parabéns pelo trabalho que ela faz, né, que é de assistência muito profunda. Aí ela é uma cuidadora profissional, porque ela tem o conhecimento, ela tem o aprendizado, ela sabe como agir em determinadas situações, e o parapsiquismo dela, porque ela fazer essa parapercepção que ela tem, de saber que tem um amparador, saber que está no certo, que tem curso intermissivo, que tem uma retrocognição, que já teve aquela vivência, e são retrovidas, é aquela assistência que ela estava lá que está aqui, que a Miriam falou, né, de retrovidas como assistente. Então, ela já traz, por isso, que ela está na profissão certa, dessas retrovidas de assistência que ela já fez em ajudar as pessoas necessitadas, os enfermos, e principalmente, né, as crianças, e que já estão em fase de terminal também, pelo que eu entendi, né, já de retrocognições, de curso intermissivo. Então, ela só posso parabenizá-la, porque o parapsiquismo dela, os parafenômenos que ela presencia não são para qualquer um, não, são de alto nível. É o fato dela se manter alerta. E ela se manter alerta e surgir aquilo, e ela conseguir decodificar, ela conseguir fazer a leitura, não se deixar levar pelo emocional, de ficar se achando o máximo com aquilo, achar que aquilo é natural. Para ela, no caso, é natural. Para outras pessoas, talvez não. Mas no caso dela, já está intrínseco nela, de outras vidas, de fazer isso. E isso é sensacional, porque aí ela faz uma assistência maior de alto nível. Como é que você vê assim, uma pessoa que não tem esse hábito, não recuperou consciência de outra vida? O que ela tem que fazer se ela quiser começar por aí? É começar, ver qual o mínimo que ela pode fazer. Se ela pode ajudar, ela não tem muita... Ela jejuna, assim, que nem eu. O que ela pode fazer? Eu posso fazer uma leitura para alguém, eu tenho uma idade mais avançada, eu não posso estar carregando peso, eu não posso estar fazendo certas coisas, eu tenho labirintite. Aí o que ela pode fazer? Uma leitura para aquela pessoa, fazer companhia para ela, levar um mimozinho gastronômico,
sabe? Levar alguma coisa, só pelo fato dela fazer companhia para aquela pessoa que está ali solitária, que às vezes ela está se sentindo só. Bastou chegar, sentar, é aquela postura, olhar a voz, gesto, ficar ali sentada, trocando energia. Aquilo ali já dá uma certa garantia de proteção, de aconchego, de acolhimento para aquela pessoa que está ali enferma, que está impossibilitada momentaneamente ou não de fazer certas coisas. Então, o mínimo que puder fazer, vai ler. Vai fazer alguma coisa, o mínimo que ela pode fazer. Ela pode começar por alguma coisa, sabe? Não precisa já começar em alto nível. O máximo que pode fazer, já fazendo leitura energética, está tendo parapsiquismo, retrocognição. Não, vai fazendo o mínimo, que aí a proporção que vai fazendo, parece que vai aumentando a lucidez, vai aumentando os cônjuges, ela vai adquirindo mais prática. Até... Lembrei daquele princípio, né? O amparador chega quando o assistente está procurando o assistido, né? Então, procura o assistido que o amparo chega, né? Cada assistido tem um assistente que merece e vice-versa, né? Bom, aproveitando aqui na fatologia, Socorro, na terceira linha de baixo para cima, você tem quase um contraponto, né? O limite da assistência e assistência sem limite. Você pode aprofundar? Muito bom. A assistência sem limite é mais fácil de falar que a TENEPS, né? A TENEPS, você faz uma assistência sem limite, independente de quem seja que o amparador traz, você não pode selecionar, né? O limite da assistência existe dos dois lados, tanto para quem está fazendo como para quem está recebendo. E eu tinha falado que eu ia dar um exemplo assim, que eu meti o pé na jaca assim, recentemente, eu acompanhei, semana passada eu fui acompanhar uma amiga para fazer um exame. E ela foi sedada. Aí estou trazendo de volta para casa, ela estava meio sonolenta. Aí eu disse, você não quer ir lá para casa? Não vou para minha casa, tá bom. Fomos para a casa dela, botei ela na cama, fiquei ali por 1h30 depois, ela acordou, aí queria comer. Tá, o que você tem aí? Aí ela foi comigo à cozinha, tiramos na geladeira o que ela precisava, esquentou, em suma. Estava indo tudo muito bem. Quando ela acabou de comer, eu já quis lavar o prato. Ela disse, não precisa, ponha dentro da pia. Aí eu disse, não, mas não custa nada. Não precisa. Mas aí eu fui insistir e lavei. Tudo bem. Aí depois acabei de lavar o prato, vi as portas dos armários embaixo abertas, comecei a fechar. Aí ela disse assim, não é para fechar a porta, é para deixar aberta. Por quê? Eu já estava começando, além de acompanhante para exame, eu já estava arrumando a casa. Está entendendo? Ela não me convidou para fazer faxina, para arrumar a casa dela. Ela me convidou para acompanhá-la a um exame que ela não poderia dirigir, porque ia ser sedada. Então, a minha assistida já me deu o limite. Olha, a tua assistência... Chega até aqui, né? Chega até aqui. Não é para arrumar minha casa. Aí ela levantou e foi abrir as portas que eu tinha fechado. Você deu mais trabalho a ela? Eu dei mais trabalho para ela com a minha assistência, que não foi solicitada. Entendeu? Entendi. Deve estar assistindo. Passou um pouquinho ali. Passei do limite, sabe? Agora, entrando nesse raciocínio... Só para complementar aqui, Sim. porque essa pergunta aqui que estava na minha mão para ler era exatamente sobre esse item, e aí ele complementa assim, ó, esses dois itens podem formar um paradoxo? Sim. Pode. O paradoxo do limite da assistência ser limitado. E a assistência sem limite, né? Na verdade, é um paradoxo. Aí tem outras situações também que o cuidador que dá o limite. Olha, você poderia ter sido o contrário. Fui convidada, não foi o caso. E eu, no caso, a cuidadora, foi que extrapolei. Poderia ter sido diferente, ter sido convocada para fazer, para acompanhá-lo, chegar em casa, ó, põe essa roupinha na máquina para mim, ó, dá uma arrumadinha aqui no quarto. Não tinha problema nenhum, mas aí... Será que eu estava com disponibilidade para fazer aquilo também? Então, os dois lados têm que ter limite. Mas, em geral, o que eu percebo? Que quem faz o limite é o assistido. Porque o assistente tem a mania de sempre achar que ele precisa de mais daquilo do que ele foi convocado. Só para complementar essa ideia do paradoxo, eu fiquei pensando em que era o paradoxo. É porque a assistência sem limite é intraconsciencial do assistido. E o limite da assistência é contextual do assistido. Então, aí que está o paradoxo, né? Se você olhar do ponto de vista multidimensional,
Você tem que conviver com essas duas coisas. Tem. E explica. O paradigma conscienciológico aí, ele explica a coexistência dessas duas coisas, né? Andam paralelas ali, sempre tem. Sim, mas dentro dessa linha mesmo, subindo um pouquinho, né, na fatologia, tem lá as atribuições do cuidador, né, voluntário, bem definidas, que entra bem nessa linha, né? Agora, isso você coloca que são as salvaguardas para você, que nem para você não se sentir, você poderia se sentir abusada se entrasse num lugar e começasse a ter que fazer faxina, sendo uma solicitação não previamente acordada. Como que você vê isso daí? Olha, outro caso assim, bem interessante foi lá numa outra cidade que eu morava, né? A minha amiga estava com hipertensão, pediu para eu comprar, que ela estava sem o remédio, eu passei na farmácia, levei o remédio para ela. Aí ficamos sentadas, conversando, porque eu estava esperando ver se tinha alguma outra reação e tal. Aí ela disse assim, aquele armário ali atrás tem uma escada. Eu disse, tá. Aí ela disse assim, você tira para mim a escada? Eu disse, mas o que você vai fazer se não está com hipertensão? Não, é para você subir naquele armário e pegar uma caixa que tem lá. Eu disse, não, eu não vou subir, nem vou tirar a escada, nem vou subir na escada. Porque eu tenho labirintite, aí você, em vez de ser você que vai ter que cuidar de mim, se eu não duas, me quebrar. né? Vão ser duas doentes aqui. Aí eu disse, eu não vou fazer isso. Quando é que a tua diarista chega? Ela disse, daqui a 2 dias, mas eu estou precisando dele agora, uma caixa, que ela queria ver umas fotos. Eu disse, mas você vai ter que esperar mais um pouquinho, porque eu não vou fazer isso. Aí ela virou para mim e disse assim, você é imprestável mesmo, né? Aí eu disse, tá bom, eu já vi que você já tá boa, já voltou ao normal, já fiz a minha parte, já trouxe o seu remédio, já está medicada. Beijinho. Beijinho, tchau, tchau. Está na hora de puxar o carro. Sim, e aproveitando, Socorro, só essa deixa, na página 3, caracterologia, no primeiro item, você coloca justamente sobre esse bom senso e apresentação. A gente está olhando aqui que você está falando dentro de um processo profilático, né? Ou seja, quais são as posturas que eu tenho que ter até para me preservar, né? Por exemplo, às vezes um brinco mais comprido, tal, isso pode favorecer um acidente meu, né, da pessoa cuidadora, ou então afetando também, machucando a pessoa assistida. Perfume, às vezes a pessoa fez uma químio, está com enxoo, aí entra aqui. Eu cruzo muito por corredores nos hospitais, aquelas enfermeiras perfumadíssimas. Entendi. Aí a outra ainda diz assim, você está tão cheirosa. Eu digo, cheirosa, senhora, ela está fedendo. Está fedendo. Porque está... Química, fedendo química, perfume. Né? Fedendo química, porque fedendo perfume é química, né? Então, essas habilidades, essa caracterologia, eu tirei desse manual que eu recebi, que tanto serve para o cuidador voluntário como para o profissional. Aí você ia perguntar o que sobre... Que justamente para você explorar isso, né? Porque a questão da própria unha, né? O jeito, quer dizer, a pessoa ela tem que se configurar para aquela ação, não é? Ela não é tipo assim, cair de paraquedas. Eu tenho que ter um protocolo, né? É um conforme, tem, por exemplo, né? o cuidador profissional, É, que como a Terezinha falou, que ela é uma cuidadora profissional, que ela é formada em enfermagem, vai aplicar uma injeção, vai pegar uma veia do paciente. Ela já chega com aquela unhona ali, procurando a veia, já assusta. Já assustou, porque às vezes machuca, sabe? Às vezes machuca, então tem que ter... Eu achei interessante esses itens, dessas qualidades e conhecimentos que servem tanto para o voluntário como para o profissional, que vai dando um direcionamento para quem é jejuno, principalmente, já vai tendo uma noção. Olha, gente, não vou visitar uma amiga que está doente, está com problemas... E eu não vou chegar lá toda perfumada, toda, sabe, se eu vou arrumar a cama, às vezes eu vou me abaixar para levantá-la, botar um travesseiro, às vezes o brinco é muito comprido, fica preso na fronha do travesseiro, sabe, pode causar um acidente, não bater no olho da pessoa. Na própria pessoa, pode... Tem várias. Entendi, pode agarrar na fronha e pode machucar a própria orelha da pessoa. Pode machucar a própria orelha da pessoa. Socorro, na patologia você coloca na segunda linha ali, ó.
Na terceira, a autocapacitação para a função de cuidador voluntário, né? Existem cursos hoje, né? Tipo profissionais, né? Para essa área específica. Olha, para voluntário eu não sei. Eu sei que tem capacitação para profissional. Quer dizer dentro desse aspecto, né? A autocapacitação que eu coloquei aqui é no meu caso, por exemplo, eu comecei a ler esses manuais e fui tirando dicas ali dos profissionais, observando como é que outras pessoas faziam. Sempre que eu vou ao Rio, eu vou visitar essa minha amiga lá, essa centenária que tem essas cuidadoras, eu fico observando o jeito que elas fazem, a maneira, o tom de voz, a roupa que elas usam, o abraço que ela dá, que não pode ser muito apertado, tem que ser, tudo tem medida, tudo tem limite. A assistência tem limite do técnico, começo ao né? fim. Tudo técnico, Tudo né? técnico, tudo técnico. Se você está ali, vê o que você pode fazer de melhor para ela, para amenizar aquilo, e não para deixar pior do que já está. Aproveitando só mais... É porque ela estava então na frente. deixa Você pode depois depois eu falo. retomar? Tá bom. Socorro, parabéns aí pelo verbete, tá? E eu gostaria que você comentasse na efeitologia os efeitos cuidadológicos no assistido e no cuidador, fazendo uma relação, né, se você vê que existe, entre a lei da inseparabilidade grupocármica. Às vezes aquela pessoa que você está convocada ali, foi solicitada para fazer uma assistência, você tem uma afinidade além dessa vida, né? Um débito, digamos assim. Tem um resgate para ser feito, uma assistência que você deixou de fazer e que aquela está se apresentando essa oportunidade agora de você complementar ou efetuar de maneira integral aquilo que, porque ninguém, como dizia, a gente sabe, ninguém se perde de ninguém, né? Então, nas quebradas da vida, a gente sempre dá uma encontrada com alguém que você achou que tinha se perdido dela ou que nunca mais ia encontrar. E esse efeito cuidador assistido é a interassistenciologia, aquele ganho que existe para os dois lados. Porque quanto mais assistência você faz, mais você recebe. Mais eu sinto gratidão por ter a oportunidade de fazer aquilo. Eu não me nego a fazer nenhuma assistência, só se eu não tivesse em condições de fazer. E se for algo que me peçam que eu não posso fazer. Por exemplo, dirigir de noite. Eu tenho uma dificuldade com as luzes dos carros que vêm, é como que fosse, em vez de 2 faróis, eu estou vendo 4. Entendeu? Aí tem que evitar. Então, essa assistência eu não vou poder fazer à noite, para levar para um lugar muito, muito longe, porque eu vou botar em risco a minha vida e do meu assistido. Dirigir com chuvas e temporais, eu não consigo. Eu tenho pavor de chuva, de temporal com vento. Eu quero até pedir desculpa publicamente para minha amiga, que eu combinei, eu me ofereci para levá-la no aeroporto, 15 dias atrás, foi naquela quinta-feira que choveu, começou 4h30 da manhã, que alagou tudo. Eu ia levá-la ao aeroporto 7h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu não estava dormindo mais, eu liguei para ela, me perdoa, mas eu não vou te levar no aeroporto, eu vou chamar um táxi, eu pago. Mas eu não vou conseguir sair de casa para dirigir, para te levar até o aeroporto. Porque 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estava tudo escuro ainda, chovendo com relâmpago, eu tenho pavor. Entendeu? Então eu não ia conseguir fazer assistência, mesmo, gente. Né? Eu ia pôr em risco a minha vida e a dela. Então, foi isso que aconteceu. Tudo bem? Está respondido, Nilma? Ok, obrigada. Socorro, eu acho que você já falou disso de uma certa forma, mas assim, eu queria trazer essa palavra de propósito aqui para a discussão, que é como é que você vê, dentro do cuidado voluntário, a capacidade de improviso do cuidador. Eu sei que é perigoso. Pois é, mas eu queria trazer em discussão, porque às vezes é necessário, né? O que você acha? O que você pensa? O que você chamaria de improviso? Você tem algum exemplo do improviso? Por exemplo, aparece uma situação inusitada, a pessoa apresenta um determinado problema, o cuidador voluntário ele não está capacitado, em princípio, para cuidar daquilo, mas ele tem que dar um jeito. Se não fizer nada, pode ser pior. Se não fizer nada, pode ser muito pior. Né? E
você acha que o improviso nessa hora, ele pode ajudar? É perigoso, depende da situação. É aquilo que eu dei aquele exemplo. Se aquela pessoa caiu, levou um tombo, bateu a cabeça e quebrou alguma... Eu não sei se ela fraturou alguma... Não, exatamente. Coluna, tem uma orientação... Tem uma orientação que, se você chega lá e vê que a pessoa está com problema, de repente, se você pegar ela de uma maneira errada, você pode tornar aquela pessoa paraplégica para o resto da vida. Então tem que saber pegar. Não assiste. Né? Eu não consigo improvisar em determinadas situações. Não consigo. Eu não tenho essa capacidade de discernir que se eu movê-la para cá vai ser melhor, se eu botar um gelinho em cima vai amenizar. Amigo, eu não tenho esse discernimento. Eu concordo com você, eu concordo contigo. 2 perguntas aqui de teletertulianos sobre o Alzheimer. Vamos lá. Eu vou fazer uma, depois eu faço a outra. A cada dia que passa, muita ingestão de alimentação inadequada praticada pela maioria das pessoas. A tendência é um aumento da incidência da doença de Alzheimer. Poderia comentar a relevância do cuidador na assistência de tais pacientes com essas enfermidades neurológicas severas? Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, mas esse manual que está citado aqui no meu verbete, ele é exatamente o manual do cuidador do idoso e tem você lembra qual foi tem um site, é que eu não trouxe aqui, eu só botei o manual do idoso, tem um site que diz o manual do cuidador do portador do Alzheimer. Ele tem 330 páginas, se não me engano. E ele é completo. Ele fala desde o que é até o salário do cuidador. Eu não saberia dizer até que ponto, qual é o tipo de alimento que vai influenciar nisso, qual é o tipo de alimento que é contraindicado para essa pessoa. Porque acho que em qualquer situação, com Alzheimer ou não, uma alimentação saudável é o ideal. Agora, no caso específico do Alzheimer, eu não saberia informar. O ideal é que faça essa alimentação saudável. Com nutricionista também. Não, e desde antes, né? Porque antes até de pegar o Alzheimer. Porque hoje em dia está visto que tem umas alimentações que são mais propícias a manter o cérebro funcionante em boa qualidade. Eu fico te devendo essa, eu não tenho resposta para isso. Essa pergunta agora é de um médico, tá? Então, assim, na fatologia, página 1, 8ª linha. Veja em muitas famílias com algum familiar tendo doença degenerativa do Alzheimer, né? O Alzheimer é entre aspas não, entre parênteses. Então, ele fala de doença degenerativa de modo geral e específico um exemplo de Alzheimer. Ou então doenças terminais, que a cuidadora voluntária é sempre mulher, função relegada por todos os homens da família, e ela acaba ficando doente. Como ter bom senso vendo uma situação desta? Como ser mediador deste conflito familiar tão comum? Aí começa naquela divisão de tarefa. Vamos fazer uma reunião com a família. Só é filha única a pessoa que está cuidando dessa portadora de Alzheimer? Só tem ela na família? Ou os irmãos ficam naquela zona de conforto de eu não tenho tempo, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido. Então, compartilhar essas dificuldades com outras pessoas ou, se for o caso, contratar cuidador. Por que não? Porque a pessoa que está cuidando sem ter um descanso, ela vai terminar adoecendo e piorando a situação. Então, ou ela contrata cuidador ou cuidadores, ou faz uma escala junto com os membros da família. Tem mais irmãos? Tem mais filhos? Vamos embora ver. Olha, a mãe é nossa. Geralmente a mulher tem mais paciência para cuidar de pessoas com certas deficiências, como o caso dessas patologias de Alzheimer e outras demências que tem. A mulher parece que tem um instinto maternal mais aguçado, fica naquela do acolhimento, de ver se é idoso, minha avó, é a minha mãe, mas não pode se sobrecarregar, porque senão ela não vai mais ajudar, ela vai adoecer e vai
são dois doentes para serem tratados. Então, tem várias alternativas, né? Contratar cuidador, reunir a família, dividir as tarefas, e tem aquele dia de lazer lá, de folga. Sabe, com aqueles médicos plantonistas, né? Que dá plantão numa noite, tem 2 de folga, ou 3, eu não sei como é que é a história, é hipotético esse meu exemplo. Tem que ter folga, gente. O cuidador, ele tem que ter um horário só dele. Ainda mais quando ele fica sempre, permanentemente, com uma pessoa que está com essa carência, essa deficiência. Porque quando é familiar, além do desgaste físico, tem o psicológico afetivo. Tem. É um desgaste muito sério, afetivo, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, esse meu amigo, filho dessa senhora lá, essa centenária, ele chega, a mãe não reconhece, nem ele, nem o irmão, né? Aí quando ele volta para casa, ele diz assim, puxa, mais um dia que a minha mãe não sabe quem sou eu. Ele chega deprimido. Puxa, minha mãe nem um minuto, hoje nem um minuto, faz muitos dias que ela não sabe quem sou eu. Ela me esqueceu. Não, ela não esqueceu, ela esqueceu. Mas não, ele deixou de ser filho dela. Ele é que tem que compreender que ela está naquela situação ali, que não é culpa dela, ou não tem condições de lembrar. Aí, mais uma vez, o paradigma consciencial ajuda a gente, porque a gente sabe que mesmo cerebralmente não lembrando, porque não lembra mesmo, não tem capacidade de completar as sinapses, mas energeticamente e multidimensionalmente, consciencialmente, a pessoa sabe. Mas ela gosta de ficar de mão dada com ele. Quando ele chega, que ele... porque reconhece ele chega e toma bênção a ela e fica de mão dada, ela fica acariciando a mão, sabe? Porque a energia é aquela coisa da sincronicidade que tem, da ligação, do afeto que existe. Então, isso é importante ficar. É importante. Mas aí, amigo, aí nesse caso aí, contrata cuidador ou compartilha com outras pessoas, faz uma agenda de revezamento desse cuidado. Está na vez da Terezinha. Agora, em relação a isso, Socorro, eu acho que você falou que as mulheres muitas vezes têm mais um jeitinho, né, para tratar e tudo, mas eu vejo também que tem um outro lado, e me fez lembrar também uma pergunta de uma teletertuliana, que às vezes esse peso para cima da mulher também é muito grande, entende? Eu tinha uma amiga lá em Portugal que ela era a única filha de 4, eram 3 homens e depois mais ela. A mãe ficou com Alzheimer e quem tinha que cuidar era ela, porque ela sentia essa obrigação. E eu acho que isso é um peso muito grande. Então, por exemplo, no caso do médico, eu acho que é dividir essa tarefa pelas pessoas que são responsáveis, ou pelo menos trazer essa responsabilidade às pessoas. Não é porque é um homem que não tem, entre aspas, uma responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Ela pode não querer fazer, mas agora não é só porque eu sou homem, a minha irmã, e eu tenho uma irmã mulher, é ela que tem que cuidar. Eu acho que não é bem assim, porque depois a pessoa começa a se sentir sobrecarregada, e aí é lógico, ela faz de uma vontade, né? Porque ela está contrariada, que achava que não é só ela fazer. Mas também, Paulo, tem aquele outro lado que às vezes a própria filha diz assim, a mãe é minha, e eu quero ficar com a minha mãe até ela dessomar. Tem também. Assim, tem esse lado também, que às vezes não é que não tenha ninguém para compartilhar, aquele cuidador que está do lado diz assim, eu vou ficar com a minha mãe até ela... E vai. E às vezes não abre para outra pessoa, não tem abertura. Uma sensação, um sentimento de missão. Um sentimento de missão, de obrigação de fazer aquilo. Tudo bem? 2, no trinomiologia, esse trinômio que você colocou aí, trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento, eu queria que tu explicasse a respeito da questão mesmo específica do cuidador, porque me parece que tem algo mais ainda faltando aí, não sei. Podia falar e dar exemplo de cada um assim? Acolhimento, orientação e encaminhamento? Isso, eu fiquei um pouco em dúvida. O caso que eu estou falando do cuidador com o assistido. Ele tem que acolher, ele tem que ter empatia com o assistido dele, aquela pessoa para quem ele se predispôs ou foi convocado a assistir. Tem que ter uma orientação, porque ele vai ver se aquele paciente, aquele assistido, ele está precisando só da companhia dele, ou ele está precisando fazer um check-up, está precisando fazer uma dieta, está precisando fazer um tratamento mais profundo de alguma coisa,
que ele não está, ele está relevando. Olha, você está com esse problema há 10 anos que eu te conheço, você nunca fez um tratamento, você precisa. E a orientação é: procure um profissional que faça, que te ajude, porque eu não tenho condições de te orientar, de te ajudar e nem de te fazer nada, porque eu não sou médico, você está precisando de um médico. Então, acolhe, ouve o que a pessoa está precisando, orienta sobre o que ela faz e encaminha. Olha, você precisa de um homeopata, você precisa de um fisioterapeuta, já que essa dor não passa mais, sabe? Então, é esse acolhimento que tem que ver. Não é dizer, vai procurar um médico. Não, ouve a pessoa, acolhe, vê todas as queixas. E tem que ter o discernimento para ver o que ela está precisando, para orientar. Eu vou falar um negócio para você. Sabe o que eu mais me preocupo? Porque assim, eu entendo o princípio da interdependência, do ponto de vista mais geral. Mas do meu dia a dia, eu vivencio mais o princípio da independência. Então, para mim, ter uma doença degenerativa é assim terrível por esse processo. Então, eu fico achando que o que eu mais preciso de aprender ainda é entender o acolhimento àquele que vai me fazer o acolhimento. Não sei se deu para entender o que eu estou te falando. Que eu acho que isso é muito importante, a gente saber ceder, entendeu? Saber mas deixar é muito complicado para o assistido saber entender esse acolhimento que o cuidador está fazendo, que o assistente é isso que eu estou te falando. Fazendo, então, entendeu? assim, a gente, enquanto conscienciólogo... Aí tem que ter aquela história de ser firme, isso. Tem que ser firme no acolhimento. Não é só passar a mão, sabe? Tem que ter esse trafó da paciência lá, de ouvir tudo. Acabou? Agora quem vai falar sou eu. Eu acho que faz parte da gente. Eu estou falando agora do outro lado, de compreender isso, né? De agradecer a oportunidade, enfim, de saber como é que vai lidar com isso. Eu acho que é bem... Eu vejo assim que tem que ter uma técnica aí bem apurada, né? Porque, olha só, a gente, enquanto profissional na minha área, eu vou lá e faço meu papel, né? Daquilo que eu aprendi que eu tenho que fazer, eu não vou além, né? E ali, no momento que o cuidador está ali, surgem várias situações, né? Se você não tem uma paciência, não tem um carinho pela pessoa que está ali, aquela pessoa né? que está sempre pedindo para você fazer massagem. Dá uma dor nas costas, me faz uma massagem. Na terceira, eu digo, amiga, eu não sou massagista. Não sou fisioterapeuta. O que eu estou percebendo é que, sim, eu vou fazer massagem para aliviar, mas o que eu estou percebendo é que você precisa... procurar um profissional, procurar um médico, vai procurar um ortopedista, vai procurar um massoterapeuta ou um fisioterapeuta profissional, que ele vai te avaliar melhor do que eu, porque você está só com coisa paliativa. Não adianta só tomar relaxante muscular e fazer massagenzinha aqui com uma leiga, uma jejuna na história, que eu não sei nem porquê. De repente, a massagem que eu estou te fazendo vai piorando. Você está achando que pode amenizar e não está. Sabe, aquela coisa de atropelou, deixa ali, chama a ambulância, porque se eu quiser botar dentro do meu carro para levar, eu vou piorar o atropelado. Obrigada, Socorro. Pode fazer essa pergunta. Não, era um comentário em cima da pergunta do médico que ele falou. Aí depois que a Paula falou, aí fez mais sentido o que eu ia colocar, que é o seguinte: às vezes a cuidadora, né, aí no caso, quase sempre é mulher que faz esse papel, né? A autoanulação é tão grande, né? Autoanulação. A pessoa abre mão da própria vida, abre mão de todas as prioridades, só para cuidar o doente de soma, e a pessoa não sabe o que fazer depois. Isso, perde a referência, perde totalmente a noção de como ela vai continuar a vida dentro. É muito comum. Isso eu já assisti. Por acaso era filha cuidando da mãe. Né? Oswaldo, eu também queria falar justamente sobre isso daí, que tem assuntos que são tabus na nossa sociedade, não é? Se a gente for ver quantos problemas na vida humana existem por causa da sexualidade, que é um tabu. E a gente tem esse processo da dessoma de todas essas conformidades também como um tabu. Né? A gente não é educado, por exemplo, se tiver que dar um banho ali na pai, na mãe, idoso, como que fazer isso? Então, isso é um assunto que a sociedade não trabalha. A gente é como se deixa isso para lá, porque eu não quero pensar no assunto. Mas, na verdade, eu tenho que pensar nesse assunto, eu tenho que colocar essa hipótese, eu tenho que saber de um procedimento técnico, eu tenho que, de alguma maneira, preparar para qualquer infortuito. Então, isso a gente tem que superar, né? Ou seja, olhar isso daí de frente e quebrar o tabu.
Na parafatologia, página 2, segunda linha, pode falar sobre as parapercepções auxiliando nas tomadas de decisões críticas. Você já falou algumas vezes, mas... Você tem que estar atento ao extrafísico, né? Porque às vezes não é só... O problema não é só da pessoa, tem alguém que está mamando ali uma energia. Aí você precisa estar atento se aquela disposição é física mesmo ou é energética. Faz uma doação de energia ali, procura sondar, procura fazer uma leitura daquele ambiente, vê se tem algum contrafluxo, onde é que está o mataburro da história. Porque se a pessoa está tomando remédio, está sempre reclamando da mesma coisa, aí às vezes tem alguém que está levando a melhor ali, que está precisando daquilo. Aquela autovitimização, aquela, sabe, está remoendo sempre a mesma coisa, que parece que nunca dá certo. Então tem que ter essa parapercepção, tem que ter um pouco de parapsiquismo, de fazer essa leitura, de tentar interagir com o parador do assistido, o que está acontecendo, relaxa, procura sondar o ambiente, ouve. Sabe aquela história, tem até um livro que diz fecha os olhos e veja? Tem um livro bem interessante. Fecha os olhos para procurar ver. Cala para ouvir ali o que está acontecendo. Agora, por exemplo, você pega no remédio, no pote de remédio para dar para a pessoa, você sente que aquele remédio não é aquilo. O que você faz? Aí, no caso, se o remédio não é aquele, se for o médico que passou... Isso, porque acontece. Aí eu não posso fazer nada, porque o que acontece? Se eu não der, aí eu tenho que me perguntar, essa percepção está correta, é do amparador ou não é? Com certeza tem que perguntar isso. Sabe, eu preciso saber se aquela informação que está vindo é para eu dar o remédio, ou é para eu não dar o remédio para ela piorar. Ou é para procurar uma outra opinião. Ou é para ouvir uma outra opinião. Eu acho que eu faria isso, eu procuraria uma outra opinião. Tem que ver, após ela tomar o remédio, qual que é a reação dela. Ela melhora, ela piora, ela fica... Então, tem que observar tudo isso. Se eu sentir, foi aquela energia foi minha, foi legal, porque diz, não dá esse remédio. Mas aí eu tenho que ter esse discernimento, essa parapercepção, esse parapsiquismo, de saber fazer a leitura correta. Porque pode ser que a informação esteja errada, eu esteja fazendo a leitura errada. É para dar o remédio e eu estou fazendo a leitura de que não é para dar. Rosa, eu acho... é muito delicada essa situação. Eu acho uma situação bem delicada mesmo, porque eu passei por uma situação dessa mais na área profissional, né? E eu trabalhava em pediatria, vocês imaginam a responsabilidade maior. Mas eu, naquele momento, claro, eu omiti, não... Você percebeu o quê? Só para eu entender. Você percebeu que o remédio não era adequado? Que a quantidade não estava adequada, né, para aquela criança ali, que era para um adulto. Então, na hora de prescrever, de repente, ele colocou uma superdose. Foi exatamente o que aconteceu. E na hora eu me omiti, não quis fazer esse trabalho, né? Claro que tem todo o processo burocrático e tudo. Ainda bem que eu consegui fazer isso aí de não, né? O médico prescreveu, eu vou colocar. Não, eu tive esse bom senso, eu acho que foi realmente também amparo, né, técnico que aconteceu, de amparador mesmo, chegou e eu tive esse insight, né? E depois foi realmente confirmado. Se eu tivesse aplicado aquilo ali, mas eu estou dentro de uma área que eu posso pegar recursos. Você tinha conhecimento, né, de saber que aquela dosagem era para adulto, então, não era para infantil, e não no meu caso. E ela também, você também, pelo que eu entendi, não tomou a decisão sozinha, você vai procurar recursos técnicos. Eu suspendi, mas por isso que eu digo, ser cuidadora, como a Socorro está contando, não é fácil assim da pessoa... Passa por situações críticas, difíceis, que eu estou vendo agora, porque eu nunca passei por ser uma cuidadora assim, voluntária. Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse senso, né, de responsabilidade muito grande. E eu gostei que você colocou na caracterologia, na página 4, ali, pontualidade, o item 6 e 7. Se tu pudesse ampliar um pouquinho mais ali, eu acho que é bem importante isso também. No item, na página 4, item 7? É o 6 qualidades e 7. éticas e morais? Não, pontualidade, depois qualidades, os dois ali. É o 6. Assiduidade e compromisso ao modo de contrato devendo ser respeitados a exemplo de qualquer trabalho. Isso. Se eu me comprometo, é aquilo que eu tinha falado até no começo, acho que você não estava aí. Eu estou acompanhando uma pessoa desde as 8 da manhã. Aí a outra diz, olha, às 14 horas...
Das 8 às 14 horas é o turno da outra pessoa. Da 14, da 15, da 16, e a outra pessoa que ficou de fazer aquele revezamento, não chega, não dá satisfação, e você fica sem saber se aconteceu alguma coisa, e às vezes depois ela diz simplesmente que, eu estava com uma preguiça, menina, entendeu? Então tem que ter respeito, tem que ter pontualidade. Se você é voluntário, o nome está dizendo, é voluntário, você está porque quer. Mas é trabalho, é assistência. É como eu segunda e quinta-feira e sexta eu estou na Enciclosapis. Aí eu, passo 2 semanas assim, não estava com muita vontade de ir, não. Ou eu deixo um trabalho em que eu não arranjei um substituto. Eu só lá deixo alguma coisa de fazer se eu consigo alguém para me substituir e faço o treinamento daquela pessoa. Você lembra do caso recente, né? Então, enquanto a pessoa não está treinada, mas tem colega que abandona e vai embora. E o outro que se vire. Tem que ser feito o trabalho, por alguém vai ter que ser feito. Ela esquece que está sobrecarregando um outro que ficou para fazer aquela tarefa que ela não cumpriu. É o caso dessa pontualidade. Aí o respeito, não é porque ela não está ganhando monetariamente que ela vá desrespeitar. Ela combinou que ia fazer aquilo. Qualidades éticas e morais. Respeito e dignidade no trato assistido nas relações com os familiares. Respeito à intimidade, à organização e às crenças da família, evitando interferência e, sobretudo, respeitando a ética profissional. Então, esse respeito à dignidade no trato ao assistido, nas relações com os familiares, às vezes o cuidador familiar chega e há às vezes é um ciúme do voluntário com aquele familiar que chegou e que o assistido deu uma atenção diferenciada, um carinho. Tem que ter esse respeito, tem que tratar bem as pessoas em qualquer situação, independente de respeitar a intimidade. Foi o caso ali, no meu caso, é a organização que eu não estava, a amiga estava com as portas abertas, porque o caso dela era... Então, tem que ter esse respeito à organização e às crenças da família. Minha família é católica. Então, minhas irmãs, elas vão à missa, outras... Eu não vou chegar lá dizendo para elas, essa história aí de missa já era, você não vai à missa hoje, você vai ficar aqui para fazer um café especial. Então, você tem que ter esse respeito às crenças das pessoas. E do próprio assistido, porque às vezes ele não é da Conscienciologia, ele é fora da Conscienciologia. Ele é um espírita, ou qualquer que seja a crença dele. E a ética profissional, que você está ali como profissional, mesmo que seja voluntário, você está exercendo o papel de um profissional. Então, você tem que ter todas a paciência, essas qualidades todas, inclusive a responsabilidade, né? Na paradoxologia, página 2, pode expandir o paradoxo de a heterocrítica ser utilizada como autocrítica? Isso é em qualquer circunstância, né? Essa heterocrítica que você diz, você é muito agressivo, chama o outro lá de agressivo, e eu já estou falando com agressividade com o outro. Eu estou fazendo uma heterocrítica, você sabe? Então, é essa coisa de... toda crítica, ela serve como uma autocrítica. Então, tudo que o outro, que geralmente a gente diz, o outro é o meu espelho, né? Aquilo que eu não estou gostando nele é porque é exatamente o que ele está refletindo o meu. Então, geralmente, a heterocrítica, ela serve como uma autocrítica em qualquer circunstância. Uhum. Na maniologia, página 3, pode discorrer sobre a mania de se achar incapaz de cuidar do outro? É para não sair da zona de conforto. Quando me convidavam, diziam assim, quando é que você vai ser docente? Aí eu dizia assim, eu não tenho perfil. Eu não tenho perfil, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei no banco, né, que eu falei, 25 anos, e o gerente me convidou para trabalhar na gerência com ele, para me comunicar, fazer relações públicas com os clientes, né? Aí eu dizia assim, eu trabalhava na contabilidade, aí eu disse para ele, eu prefiro trabalhar lá atrás. Eu não tenho perfil
para lidar com as pessoas. Eu não sei lidar com o público. Imagina, né? Se Socorro não tem. Eu não tenho jeito para lidar com o público. Aí ele dizia assim, mas aprende, eu te ensino. Então, então essa história de não ter perfil para assistir é para não sair da zona de conforto. É mais, não convida a Terezinha, não, que ela não tem perfil para isso. Não, ela mesmo disse que ela não gosta. Não convida a Socorro para fazer isso, porque, sabe? Então é uma maneira de se recusar, de se esquivar a não é o teu caso, Terezinha. Terezinha está sempre disponível. Mas é o caso de ficar na dela. Você diz que é uma maneira educada de dizer que não quer, de dizer é que isso? não quer fazer. É. Bom, agora, por último, que o teletertuliano pede para você comentar a frase enfática. Atuar enquanto cuidador voluntário é decisão autocosmoética e autoevolutiva da consciência lúcida. Então, você, a hora que eu decido ser, você tem que ter essa decisão que você está tomando, ela tem que ser com cosmoética. Porque ela vai me ajudar, né, a hora que eu sou voluntária, de alguma coisa, não só como cuidadora, isso vai me ajudar na evolução. Vai me dar... e demonstra um autodiscernimento dessa pessoa, uma mega fraternidade e uma maturidade tá dentro da PROEX dela, porque se nós estamos aqui para assistir, então, enquanto cuidador voluntário, melhor ainda, porque eu estou aprendendo com aquela pessoa, eu estou assistindo, mas eu estou sendo assistida. Eu estou fazendo uma interassistência. É uma rua de mão dupla, né? É uma assistência de mão dupla. Eu assisto, mas eu recebo assistência. Está indo para a minha FEP, né? Isso. Tem o seu último item da fatologia é crescimento pessoal. Qual é o maior crescimento pessoal que você acha que uma pessoa, vamos supor que não tem o hábito de ser cuidadora e ela enfrenta, ou de alguma maneira ela passa a querer fazer isso como um exercício, ou como um aprendizado de assistencialidade, qual é o maior crescimento que você acha que a pessoa pode ter? No meu caso, o crescimento pessoal foi uma reciclagem. Eu estou desenvolvendo um trafó que eu não tenho, que é da paciência. Eu estou aprendendo a ser flexível. Eu estou me sentindo mais madura, entendeu? Eu estou percebendo no outro o que ele tem, que eu posso captar dele. Eu fico observando o que os outros têm. Então, isso me deu um crescimento assim de eu achar que eu não posso. Por que eu não posso ser paciente? Posso, sim. Eu estou aprendendo a ser. Essa pessoa está me ensinando. Está me mostrando que eu posso ser mais flexível, mais aberta, mais acolhedora, mais assistencial. Eu posso. Isso é um crescimento que ninguém paga. Essa reciclagem de temperamento. Sabe, de ser mais, de saber ouvir e falar menos e ouvir mais. É isso aí que eu ia te perguntar da megapensenologia, o último megapensen teu aí, ó. Silêncio é cumplicidade. Fala mais sobre isso. Então, às vezes você chega para assistir e a pessoa começa a falar, aí ela diz assim, ela faz um comentário e você faz outro, você complementa. Aí ela diz assim, porque minha irmã não me telefonou. Porque ela não devia ter telefonado. Então, às vezes, a pessoa ela só quer fazer um desabafo, sabe? Ela quer falar tudo que está preso ali dentro, mas ela só quer o ouvido emprestado. Você tem que ter esse ouvido, emprestar o ouvido. Esquece que você tem boca. Você tem 2 ouvidos, isso é para ouvir, né? Então, esse silêncio... E, às vezes, ela não quer falar nada, nem quer ouvir. Você chega, fica ali, tudo quieta. Bem, bom dia, fica quieto as duas. Parece que você ouve o silêncio. É aquela coisa de você percebe melhor quando você fica uma calmia, aquela coisa quietinha ali. Você, às vezes, assiste mais calado do que falando. Que é o que o serenão faz, né? Faz tudo discretamente ali. Então, você tem que ter esse silêncio da cumplicidade, de não falar nada também. É um silêncio físico, né? Físico. Não precisa de ser um silêncio extrafísico, né? De energia tá gritando ali, mas você a energia está ali, está quietinha, você percebe só as coisas, mas não precisa falar. Agora a gente tem que daqui a pouco encerrar a tertúlia, mas eu queria que você falasse, porque me parece que é um contraponto, ou talvez uma contradição, ou talvez não. Eu queria ver como é que você harmoniza isso. É na tua coloquiologia.
O ato de fazer o que pode, esse aí parece para mim ambíguo, né? O que pode é assim dentro da minha possibilidade, que eu entendi, e o ato de fazer o que deve ser feito. Então, assim, independente do que você consegue, do que pode, eu queria entender isso. O ato de fazer o que pode, que eu coloquei aqui, dentro das minhas limitações. O que eu posso fazer? E se o que deve ser feito é além da sua possibilidade? E o ato de fazer o que deve ser feito, o que está precisando naquele momento ali, é o caso do silêncio. O ato de fazer o que deve ser feito, por exemplo, eu preciso ficar calada e não falar nada. Sim, mas e se o que deve ser feito é além do que você pode? O que você faz? Como é que você concilia essas duas coisas? É isso o ato que me de fazer atenção. o que pode e o ato de... Então, isso. Às vezes o que tem que ser feito é acima do que você acha, do que você pode fazer. Como é que você concilia essas duas coisas? Mas aí tem uma linha muito tênue de eu achar que eu posso fazer e não poder. Aí eu tenho que ter discernimento para saber se aquilo que eu acho que eu posso fazer é aquilo que deve ser feito. Que é muito difícil você chegar a essa conclusão de o ato de fazer o que pode e o ato de fazer o que deve ser feito. Eu posso fazer o que deve ser feito? Eu tenho gabarito? Eu tenho competência para fazer aquilo? Ou eu vou piorar? Você teria alguma coisa que você queira falar, assim, para deixar a mensagem do seu verbete? Não, só agradecer as perguntas e a assistência que eu estou recebendo aqui. Tá ótimo. Parabéns pelo teu verbete, pela assistência que você fez a todos nós aqui com essa discussão desse verbete. Parabenizar pela bela exposição, pelo exemplarismo. Outros verbetes a gente está aguardando aí, seja nessa de dia 8, né? Então, seja nesse mesmo tema, seja em outros temas, mas a gente está aguardando seus verbetes. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, pelas energias, pelas perguntas, aos teletertulianos também. Eu gosto sempre de reafirmar, sabe, que são os tertulianos, teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que dão incentivo, que dão movimento, que fazem pares, né, com a nossa tertúlia aqui, que movimenta o nosso debate. Então, a gente aguarda diariamente vocês, de 12h30 a 2h30 da tarde. Então, passamos agora para os nossos comerciais. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 14 perguntas enviadas online. Temos 4 recados. A Miriam Kunz, com autossuperação do temperamento belicista. Paula Souza, com o curso Pangrafologia Verbetológica. O Gelson, com o grupo Destemor. E Malo Balona, com evento sobre o livro Cristo Espera por Ti. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Autossuperação do Temperamento Belicista, a ser realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Neste curso, nós teremos 11 palestrantes e um campo bioenergético de reconciliação com responsabilidade dos EPICONs Hernande Leite e Rui Bueno. Esse tema vai ser debatido e discutido com palestras como Micro-organismos, os primeiros soldados do planeta, com a professora Cristina Bassanese, o efeito Lúcifer pela perspectiva do paradigma consciencial, pelo palestrante Rui Bueno, e mais 9 palestras. O objetivo do curso é discutir o lastro belicista que cada ser humano traz em si, em variado grau de intensidade, mas que ainda reside em nós, tendo em vista a sociedade em que vivemos. E, com isso, ele também tem o objetivo de ajudar os amparadores extrafísicos no processo da reurbanização. Qualquer informação, o telefone é do CAEC, vocês podem ligar para o CAEC para fazer a inscrição, e o telefone é 45-3525-2652. O CAEC mudou, o telefone do CAEC mudou, agora é 45-2102-1499. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome da Enciclosapiens, de convidá-los para o curso de campo inédito da Enciclosapiens, que é o curso Pangrafologia Verbetológica. Ele vai ser realizado nos dias 26 a 28 de maio, no campus da UEC, em Foz do Iguaçu. E vão ter como epicons a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. Os objetivos do curso seria favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, favorecer a escrita parapsíquica catarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Para mais informações, vocês podem entrar em contato com o CAEC, como já foi indicado aqui o número 45 2102 1499. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da consciencioterapia de grupo do Destemor. Autodesassédio pelo enfrentamento do medo, em Foz do Iguaçu. Os consciencioterapeutas Francisco Carvalho e Hermânia Ribeiro abordarão a paraterapêutica dos medos multifacéticos, de modo a auxiliar no autoenfrentamento desassombrado dos desafios da vida humana. O grupo ocorrerá durante 4 quinta-feiras, das 19 às 22 horas, com início agora no dia 13 de abril. Para maiores informações, ligue ou envie o WhatsApp para o número 45 99921 6664. Ou acesse também o Facebook da OIC e seu site www.oic.org.br, onde você encontrará mais informações e a agenda anual, inclusive com atividades em outras cidades. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu tenho um convite especial para quem se interessa pelo livro Cristo Espera por Ti. É um livro que foi pangrafado pelo professor Valdo Vieira, mas cuja autoria extrafísica é do genial escritor francês Honoré de Balzac. O evento se chama Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI, porque tudo evolui. Então, ele também já saiu do século XIX, já faz um bom tempo. E nós justamente queremos falar sobre os bastidores dessa realidade. E para isso nós convidamos para uma sexta-feira, dia 12 de maio, um evento gratuito, que vai ser um talk show com a equipe de comunicação da televisão, da História em Quadrinhos e das pessoas que estão trabalhando conosco em equipe desde 2013. Nós estamos fazendo a adaptação do livro Cristo Espera por Ti para quadrinhos, gibi, que era uma especialidade do professor Valdo. O objetivo com isso é alcançar os intermissivistas juvenis, mesmo com SINS criança, que têm interesse já por essa área e já chegaram com esse propósito. Para isso, nós vamos oferecer essa sexta-feira, no Mabu, 12 de maio, com entrada franca, um talk show com esses convidados. A Lúcia Novaes, que é uma produtora experiente de televisão e de cinema, e os nossos 2 colegas, o ilustrador, que é o Laudo Ferreira, e o roteirista, também especializado em quadrinhos, todos 2 premiados, o Lilo Para. Então, nós teremos esse evento para que todos tomem pé do que aconteceu desde que o livro foi lançado em primeira edição, lá ainda na editora LAC, no período espírita do professor Valdo, e depois foi o último livro que ele lançou dentro dessa condição, e hoje é um trabalho de aprofundamento de nós todos, intermissivistas, do grupo evolutivo da Conscienciologia, porque todos nós temos algum pé dentro dessa obra, se não mão, cabeça e corpo também, dentro do Cristo Espera por Ti. Então, se você quiser saber onde você estava durante o processo do livro Cristo Espera por Ti, apareça na sexta-feira, dia 12 de maio. Nos dias seguintes, sábado e domingo, nós teremos um curso. Aí sim, nós vamos discutir aspectos da parapsicoteca, o perfil dos participantes para nós fazermos o espelhamento, compilação de tertúlias do professor Valdo sobre a temática, lançamento de um livro, Balzac para Sociólogos, da professora Lília Junqueira. Ele é para sociólogo, mas o livro é para sociólogos, para os interessados da sociologia, sendo Balzac chamado precursor da sociologia. Então, ficam todos convidados de 12 a 14 de maio, no Hotel Mabu. As inscrições estão aqui no CAEC. Obrigada.
Para amanhã, teremos o verbete Autodestravamento do Voluntariado Evolutivo. A especialidade é voluntariologia. O verbetógrafo é o professor Ricardo Rezende. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma ótima tarde, até amanhã.